Graça e paz, irmãos. Como o obreiro Alessandro falou, o pastor Iron está em Goiânia, juntamente com o William, mas a metade dele está aqui. Eu não sou ele, mas eu sou a metade dele, amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje veio pouca gente, deve ser por causa da eleição, né? E eu quero publicamente, amados, agradecer a Deus, agradecer, né? Agraciar mesmo, coração grato, gratidão a Deus pelo amor, pelo zelo, pelo cuidado, pela submissão ao pastor Iron, meu precioso marido e meu pastor. O Senhor é bom, o Senhor sempre nos dá o melhor, amém, irmãos? Meu esposo está lá, nós realmente entregamos a nossa vida inteiramente ao Senhor, inteiramente. E o Senhor também nos entregou ovelhas tão preciosas, tão queridas, para nós amarmos, cuidarmos, pastorearmos. Quero falar que vocês são um presente de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, né? Em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê uma palavra viva e eficaz. Amém? Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos. Senhor Jesus, tua é a grandeza, a vitória, a honra e a majestade. Teu é tudo quanto há no céu e na terra. Espírito Santo de Deus, esse lugar é do Senhor. Toma, Senhor, toma o seu trono, toma o seu lugar, em nome de Jesus, derrama sobre nós palavra viva, viva e eficaz, ó Deus, em nome de Jesus, palavra, ó Deus, que vem nos alimentar, em nome de Jesus, glória a Deus. A palavra que eu vou estar ministrando para vocês tem como tema orando a Bíblia, e foi tirada desse livro de autoria nossa, Orando a Bíblia. E também tem esse aqui, Falando com Deus desde pequeno. No final, se você quiser adquirir, ali com o William, com a Gisele, acho que com a Gisele, né? Você pode adquirir, tá bom? Fala sobre nós, a criança desde pequena, ela se alimentar da palavra de Deus, orar a Bíblia e você também aprender a orar a Bíblia. Amém? É muito bom quando nós oramos algo sabendo que é certo que vai acontecer. Amém? Quando nós estamos em linha com a palavra de Deus. Então, a oração, ela tem o poder de levar a terra ao céu, ou de trazer o céu à terra. E num piscar de olhos vinha a resposta. A oração, ela é poderosa, poderosa. Eu converti mais ou menos há 21 anos atrás. E meu esposo converteu mais ou menos, um pouco mais de 7 anos. E durante esse período, eu aprendi muita coisa como não fazer. Muita coisa. Tentei de tudo com o meu esforço próprio, trazer meu esposo a Jesus Cristo. Mas na palavra de Deus, eu descobri que todas as minhas tentativas estavam sendo carnais, estavam sendo naturais e sem nenhuma eficácia. Em uma outra oportunidade eu vou estar falando para vocês com mais detalhes, como não fazer. Como não fazer eu fiquei 6 anos e meio. E como fazer eu fiquei 1 ano, foi rapidinho. Quando nós oramos a palavra de Deus, as coisas acontecem rapidamente. Mas nós precisamos estar em linha com a palavra de Deus, né? E quando que eu comecei a mudar a minha oração? Quando eu li, não creio em coincidência, que justamente o que o obreiro Alessandro confessou no início, quando eu li Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando eu li, eu já tinha lido Atos várias vezes, mas quando eu li, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, eu pensei, gente, o que é isso? Onde que estava esse texto que eu não tinha visto antes? Parece que saltou da palavra de Deus, essas letras, saltou sobre mim. É isso, eu creio, amados, a partir dessa data,
todos os dias. Não era só uma vez, não. Eu ficava o dia inteiro na cola do Senhor. Senhor, é a sua palavra que diz. Eu creio na sua palavra. A sua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Porque eu creio, a minha casa toda será salva. Porque eu creio. O meu marido já veio, minha mãe já veio, meu pai nessa época já era falecido. E eu comecei a profetizar, todos da minha família iriam converter. Naquela época não tinha ninguém da família do meu esposo, somente uma sobrinha da parte dele. Eles são 16 irmãos. E da minha família, 4 irmãos também, não tinha ninguém que era convertido ainda. E eu comecei todos os dias. Eu já acordava lembrando o Senhor. Senhor, é a sua palavra que diz. Eu concordo com ela. Eu digo amém para ela. É a verdade, porque eu creio. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E comecei a declarar a palavra, comecei a falar a palavra, e o Senhor foi me mostrando mais textos na palavra de Deus. Quando Ele me mostrou, por isso que o livro, a palavra de Deus deve ser o livro que você mais lê, que você mais gasta tempo, é o livro mais importante, porque é Deus falando diretamente com você. E um dia eu lendo 1 Pedro 3:1, olha o que fala: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Repetem comigo todas as mulheres. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Olha o que fala: para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando eu li isso aqui, eu chorei. Falei, estou fazendo tudo errado. Eu chegava em casa, depois do culto do pastor Luísio, cheia da vida de Deus, queria pregar para o meu marido. E pregava para ele, falava para ele, mas ele não queria ouvir. Quando eu li isso aqui, estou fazendo tudo errado. Aí, a partir daqui, eu falei, Deus, põe guardas na minha boca. Me ajuda a não falar nada, ficar caladinha. Depois, em outro momento, eu compartilho com vocês como que foi. Mas foi muito bom quando nós obedecemos o que está aqui, na palavra de Deus. Quando nós seguimos as direções que está aqui na palavra de Deus, sabe o que acontece? A resposta vem rapidamente. Rapidamente. Deus, ele diz em sua palavra lá em Isaías 55, verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, para prosperar naquilo para que a designei. A palavra de Deus é a expressão do amor de Deus para nós. Essa palavra que é tão... Na Bíblia nós encontramos todo o suprimento que nós necessitamos. Tudo que nós precisamos está aqui. A palavra de Deus, ela é completa. Quando nós oramos a palavra e utilizando as promessas da palavra de Deus, assim como diz nesse texto, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não torna sem primeiro reguem a terra ou a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão para o que come, pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca te falar. Tudo que está aqui na palavra de Deus, quando você declara com a sua boca, tem um fim. Quando você fala, você confessa a palavra de Deus, você ora a palavra de Deus, ela não vai voltar para Deus vazia, mas ela vai prosperar, ela vai se cumprir naquilo pelo qual ela saiu. A palavra de Deus, amados, a palavra de Deus, ela foi escrita para nós, para mim e para você. Tudo que está aqui é o que é a palavra de Deus e Deus são um só.
São um só. A palavra de Deus reflete, mostra quem Deus é para você. E o Senhor não é homem para que minta. Para todas as suas promessas, Ele tem como resposta o sim. Para todas as promessas. Coloque em seu espírito a verdade. A palavra produz exatamente aquilo que ela diz que é. É isso que vai produzir. É isso que nós estamos debaixo da graça. Nós estamos no ano da bondade do Senhor. Mas tem coisas, amados, que nós precisamos fazer. O que a palavra de Deus, eu vou falar isso aqui, o que diz respeito a mim, mas tem coisas que é da sua parte, e você deve saber. Aqui diz que a esposa vai ganhar o seu marido é no muito falar, é reclamando, é chorando, é esperneando, cabelo para cima. Não, é no silêncio. Aí a mulher fica falando. Está em conformidade com a palavra de Deus? Não está. Não está. Então, o que eu preciso fazer? Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas a sua necessidade é um emprego? O que a palavra de Deus diz? Você tem uma palavra com relação a isso? Se você não tem, você precisa começar a ler a Bíblia. E você precisa ter textos da palavra de Deus que fala a respeito daquilo que você está orando. Nós oramos, é a palavra. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Ele vela pela palavra dEle para que ela se cumpra. É com a palavra que o Senhor tem compromisso. Você quer se casar? Você que é solteiro? Você tem um texto da palavra de Deus que fala a respeito do casamento? A palavra de Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E aí, como que você vai fazer? Senhor, é a sua palavra que diz. Eu não quero ficar sozinho, eu quero me casar. Deve ter, se você é mulher, deve ter algum homem chorando sozinho por aí, porque eu estou aqui, a mulher dele. E você chamar a existência em cima da palavra de Deus. Orar a palavra de Deus. A Bíblia, ela deve ser valorizada, honrada, respeitada como o mais importante livro do mundo. A palavra de Deus, não tem nenhum outro livro mais importante do que a palavra de Deus. Nenhum. E às vezes a gente gasta o ano inteiro lendo tantos livros, não que isso não seja importante, que é também, mas Deus fala também com você, através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então nós cremos que a palavra de Deus, ela é completamente infalível e inspirada por Deus. 2 Pedro 1:20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. E em Hebreus 4:12 também diz: ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós devemos orar e confessar a palavra. Por quê? Porque ela é viva e eficaz. Ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva, porque ela é o próprio Deus falando com você. Deus fala de várias maneiras, Pode falar através de sonho, usar um profeta para falar com você, mas a forma primária de Deus falar conosco é através da sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus, Deus fala com você, e ela é viva, é a vida de Deus fluindo através de você. A palavra de Deus, ela transforma aquilo que está morto em vida, ela transforma aquilo que está morno em quente. A palavra de Deus muda a vida, a história das pessoas, porque a palavra de Deus, ela é viva. Em Marcos 2, conta a respeito de um paralítico, e
alguns homens pegaram esse paralítico, onde Jesus andava, era tudo cheio, lotado. E ele estava em uma casa e lá estava lotado, não tinha a menor condição de alguém entrar. Mas eles precisavam levar esse amigo. Mas ele era paralítico, não tinha jeito nem você sozinho de entrar, imagina carregando alguém. Não tinha como. E eles entraram, olha o tamanho da fé deles. Eles entraram por cima do telhado e desceram com essa pessoa ali na frente de Jesus. E lá no verso 11, diz assim, verso 11, vindo-lhes a fé, é o 11? Não, acho que é o 5, vê lá. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. O que chamou a atenção de Jesus aqui foi a fé deles. A fé é que chamou a atenção deles. Amados, a fé, já viu? A fé, ela move, o que move o coração de Deus é a sua fé. Você crê no que a palavra de Deus diz? Se você crê no que a palavra de Deus diz, você agrada o coração de Deus. Porque quando a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, mas você não conhece. Não conhece o irmão que eu tenho? Está atolado nas drogas assim, morto em pé, um moribundo. Não, você não conhece. Olha, o seu irmão, o seu marido, o seu vizinho, eu não conheço, mas eu conheço o Deus da palavra. E eu sei que o que Ele fala, Ele cumpre. Isso eu sei. Amém? E Deus, às vezes a gente acha que o nosso choro vai atrair o Senhor. Quantas vezes eu chorei diante de Deus, porque eu e meu esposo, nós sempre fizemos tudo juntinho. Desde quando casamos. A gente não saía sozinho. Onde um ia, o outro estava. Onde um ia, o outro estava. Até que eu converti. Aí eu ia sozinha para a igreja. Era horrível. Literalmente, eu me sentia como se tivesse uma parte ficada. E tinha ficado mesmo a minha outra metade. Mas era muito ruim. Eu chorava muito, muito. Quantas vezes eu chorava diante de Deus. Senhor, basta o Senhor falar uma coisa, que Ele vem. E chorava, eu estou sozinha, muito ruim ficar sozinha. Nada disso moveu o céu. Nada, nenhuma lágrima moveu o céu. Nada. Sabe por quê? Sabe o que move o céu? Eu vou te falar, é a nossa fé. O que move o céu é a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, o céu rasga. E a resposta da sua oração vem correndo. Vem correndo, vem correndo. Tem uma irmã, a Vandice, ela está aqui? Parece que ela não veio, que ela senta ali, não está aí não. Mas eu vou comentar. Veio! Vou falar a respeito dela. Falando de fé, eu não podia deixar de falar da Vandice. A Vandice é uma pessoa realmente que ela é uma pessoa que nos atrai a ela. Porque é uma pessoa que não anda por vista. Ela não anda. Nós fizemos aquela feijoada. Quem participou da feijoada? Deixa eu ver. Alguns. E ela sempre falava o seguinte, não, nós vamos conseguir tudo. Não, pastora, isso aqui vai vender tudo. Isso aqui vai vender tudo. É bom demais você estar com pessoas que confiam em Deus. Não, Deus vai mandar a gente para comprar isso aqui. Não, Deus vai mandar essas coisas. Ela não duvida, não duvida. É uma pessoa cheia de fé. É tão bom você estar perto de pessoa que é cheia de fé. Isso contagia a gente. É muito bom você ter uma pessoa por perto assim. A fé é a moeda do céu. Não é o choro. Talvez você até aqui achou que o choro era a moeda do céu. Não é. Você que é pai e mãe, quando seu filho pequeno começa a dar birra, começa a chorar, aí você dá as coisas para ele, né? Vem cá, filhinho, você está dando birra e eu vou te dar, é assim? É? Não, não é assim. Por que com Deus seria diferente? Não é também. Não é. Embora tem lágrimas que não é de birra, né? Tem lágrimas que é de dor mesmo. Mas, ainda assim, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Falar exatamente o que a palavra de Deus diz. Se o diabo ele consegue bloquear a sua fé,
está feito para ele. Porque se ele bloqueia a sua fé, ele consegue governar o seu trabalho, sua família, seu ministério. Toda a sua vida é paralisada porque você não crê, porque você não acredita. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4:7. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele já estava quase no final da vida dele. Mas ele deu o conselho ao seu discípulo Timóteo: guarda a fé, guarda a fé. E a palavra de Deus também diz, nós precisamos guardar a fé, nós precisamos orar sempre a palavra. Em Efésios 5, do verso 18 a 21, diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma direção clara de como sermos cheios do Espírito Santo, como sermos cheios da vida de Deus. Como que nós somos? O que fala lá? Como nós somos? Como nós somos cheios do Espírito Santo? Falando salmos, o que nós fizemos hoje na abertura, falando a palavra de Deus, entoando cânticos, louvores. Às vezes você pensa que aqui tem uma banda que está aqui só tocando no oba-oba. São cânticos espirituais, são músicas que estão aqui para trazer a presença do Senhor. Quando nós cantamos, quando nós louvamos de todo o nosso coração, nós somos cheios da vida de Deus. É a palavra de Deus que diz a respeito disso. Declarando de todo o nosso coração, cânticos espirituais. Isso é orar a palavra. Quantas músicas nós cantamos aqui, que estão aqui, na palavra de Deus? Nós cantamos a palavra de Deus. Por isso que nós devemos cantar de todo o nosso coração. Fechar seus olhos e buscar mesmo, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Está dentro de mim, está dentro de você. Todo o poder do universo habita dentro de nós. Deus habita dentro de você. Isso é grandioso demais. Isso é grandioso demais para nós termos muitas vezes uma vida medíocre. Não foi para isso que o Senhor morreu. Foi para nos dar uma vida vitoriosa. Amém? Então nós precisamos. Por que alguns irmãos às vezes vêm para o culto e vão embora da mesma forma que entrou? Porque entra e não dá um glória a Deus. Não fala um amém. Um louvor maravilhoso e às vezes fecha até o olho, mas fica lá. Não mergulha no rio, vai embora da mesma forma que entrou. Amados, se negue a uma coisa dessa. Senhor, eu rejeito entrar, ouvir a sua palavra, entrar dessa forma e sair do mesmo jeito. Não aceito isso. E você mesmo, indignado com você mesmo, diante de Deus, falar: Senhor, eu estou à luz da sua palavra. Eu canto cânticos espirituais. Eu quero ir embora incendiado. Eu quero ir embora cheio da vida de Deus. Eu quero ir embora cheio de fé. Eu quero ir embora cheio de esperança. Que eu vou ter um dia melhor. Que a minha vida vai ser diferente. Eu vou embora diferente. Por causa da palavra de Deus. Eu me expus à palavra de Deus. Amados, cada vez que nós lemos a palavra, você lê em voz alta, você está ouvindo aqui o pastor, eu falando aqui para você, não sou eu, é Deus falando com você. Quando você lê a Bíblia em voz alta, não é você lendo, é Deus falando com você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com você. É Deus falando com você, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é viva, é o próprio Deus falando conosco. Então nós temos que orar, é a palavra. Quando nós oramos a palavra, a vida de Deus nos enche, a vida de Deus flui através de nós.
Para você experimentar o melhor de Deus, é necessário entender que existe uma relação espiritual entre o crer e o falar. A Bíblia diz: eu criei, por isso falei. Uma pessoa que fica caladinho o tempo todo, nunca fala, não tem como ser cheio da vida de Deus. Você precisa abrir a boca, você precisa falar amém, né? Você precisa dizer. Então a Bíblia deve ser a sua maior inspiração para orar. Sua maior inspiração deve vir daqui, da palavra de Deus. Em Apocalipse 12, 11, diz assim: como nós conseguimos vencer o diabo, como nós vencemos o diabo? E diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, em primeiro lugar, o que fala aqui é o quê? Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles venceram por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Mas lá também fala: e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles venceram porque eles não ficaram calados. Eles falaram. Eles profetizaram. Por isso eles venceram. Por isso eles subjugaram o poder do diabo. Então não existe esse negócio de batalha espiritual com boca fechada. Se eu estou numa guerra, é falando. E não existe também essa questão, amados, de adoração caladinho. É claro, não estou falando de momentos, porque tem momentos que a gente passa que você chega e fica caladinho mesmo. Só chora às vezes, né? Mas eu estou falando do estilo de vida de cristão. Você precisa falar. Falar. Jesus, ele venceu Satanás no deserto com a palavra. Lembra? Está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus venceu o diabo com a palavra. E como que vocês acham que nós vamos vencer? Com a palavra também. Nós vencemos com a palavra. Qual é a maior bênção que uma pessoa pode receber de Deus? A salvação. Lá em Romanos 10, a partir do verso 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo aqui está mostrando que nós recebemos a salvação como? Crendo e falando com a boca. Nós precisamos crer e precisamos falar. Fala, eu preciso crer e eu preciso falar. Isso mesmo. Então, nós recebemos a salvação falando. Confessar a palavra de Deus em oração é a chave para a apropriação. É a chave para a apropriação. O que muitas vezes acontece? A palavra de Deus diz algo, mas a boca fala outra coisa. Por exemplo, a palavra de Deus diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Mas muitas vezes, o que o crente fala? Eu estou sempre doente. Nossa, eu estou doente demais, parece ter uma maldição de doença em mim. Toda semana eu estou doente. Está em conformidade com a palavra? Não, não está. Eu rejeito essa enfermidade. A palavra de Deus diz que Jesus já levou sobre si, com todas as minhas enfermidades. Eu rejeito em nome de Jesus. Assim deve ser. A palavra de Deus diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. O que muitas vezes o crente fala? Eu sou um fracasso, nada dá certo para mim. O Senhor te chamou, te salvou, veio da glória dele para fazer de você um fracassado? Misericórdia. O Senhor morreu para te fazer um vencedor, mais que vencedor. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que o crente fala? Na minha casa falta tudo.
Em casa a gente não tem pão, não tem saúde, não tem provisão, não tem direção, não tem força, não tem unção, não tem nada. Mas a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui fala assim: não vai te faltar alguma coisa? Aqui diz: nada vai te faltar. Jesus é o seu pastor, não vai te faltar nada. Então não vai me faltar nada. Não vai me faltar segurança pelo que estou segura em ti. Não vai me faltar saúde. Não vai me faltar emprego. Não vai me faltar nada. Não vai faltar marido, esposa. Porque Jesus é o meu pastor. Ele cuida de mim com amor pastoral. Nada vai me faltar. Nada, absolutamente nada. Nós temos que criar em nós uma expectativa de sucesso. Nós temos que pensar coisas boas a nosso respeito. Sucesso. Você nasceu para ser sucesso. Foi para isso que você nasceu, para ser só sucesso. Você quer mudar o mundo? Primeiro você tem que mudar seus pensamentos. Se você quer ser transformado, a Bíblia diz em Romanos, se eu não me engano, 2:12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que significa isso aqui? Não entra na forma deste mundo, não. Mas renova os seus pensamentos. Se até aqui você achou que você era um derrotado, que você não é bonita ou bonito, que você é feio, tira isso, é tudo mentira do diabo. O Senhor só faz coisas perfeitas e belas. E é isso o que você é. Amém? É isso o que você é. Você é um vencedor. Você é o melhor de todos. É isso que você é. Amém? Crie uma expectativa de sucesso. Crie. Jesus morreu por você para fazer de você um vencedor. Jesus não morreu para fazer de nós fracassados. Jesus morreu para fazer de mim e você vencedor. Amém? Fala: eu sou mais que vencedor. Eu tenho tudo que o Senhor me deu. E eu não abro mão das suas promessas. Amém? Glória a Deus. Você está hoje num lugar que foi resultado de pensamentos criados e alimentados por você. Se você quer novas expectativas, precisa mudar de opinião. Já pensou? Pode ser que tenha alguém que está aqui, que o Senhor quer levantar você como governador do Amazonas. Deve ser eu não, porque eu não tenho a menor capacidade. Muda a mentalidade. Deus vai usar quem? Vai usar é você. Tem pastor aqui que nem sabe que vai ser pastor, mas você é ungido. Você precisa mudar a mentalidade. Deus tem coisas grandes para nós, mas como que Ele vai entregar coisas para bebê? Eu já compartilhei isso com algumas aqui. O meu esposo, quando ele converteu, eu me lembro que alguém um dia perguntou para ele, ele não era pastor ainda não, quanto que você ganha por mês? Aí ele deu uma hesitada e falou: eu ganho 200 mil por mês. A pessoa ficou assim: não, 200 mil por mês? Ele falou: só que Deus ainda não me deu não, acho que Ele me acha infantil ainda, né? Mas eu estou esperando que Ele vai me dar. Por que isso? Na verdade, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo é dele. Tudo. Mas já pensou? Se você, vamos falar desse exemplo que eu dei. Se o Senhor te desse um salário de 200 mil reais, será que você estaria aqui sentado me ouvindo aqui agora? Ou você estaria viajando, passeando? Olha, o Senhor tem coisas, teve gente que riu aí até. O Senhor tem grandes coisas para você, querida. Nós precisamos mudar só a nossa mentalidade. Mas o Senhor tem grandes coisas. Nós precisamos amadurecer na palavra para nós comermos o melhor dessa terra. Amém? Isaías 40, 29. Eu amo esse texto, que fala o seguinte: o Senhor
faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadiga. O Senhor derrama sobre a sua vida vigor, uma motivação nova, um frescor novo. O Senhor derrama sobre a sua vida um ânimo novo. Recebe na sua vida. Não seja desmotivado, não seja caído. O Senhor tem coisas boas, Ele renova as suas forças a cada manhã. A cada manhã, se bater o cansaço, abre a boca. O Senhor me renova, eu rejeito esse cansaço. Eu rejeito esse cansaço. Sai de mim esse cansaço. Eu rejeito esse desânimo, essa desmotivação. Sai de mim, porque o meu Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Senhor, multiplica minhas forças. Multiplica as minhas forças. É isso que diz a palavra do Senhor. Amados, você está comendo palavra viva e eficaz. Você tem que ter uma atitude. Eu não vou sair daqui da mesma forma. Eu vou me posicionar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é eficaz em tudo, em todas as áreas. Amados, mas tem que ser ao ponto de você chegar na sua casa e a pessoa perceber que você está diferente. Você chegar no trabalho amanhã e a pessoa perceber que você está diferente. O que aconteceu com você? Você está diferente. O que você comeu? O que você bebeu? E você vai dizer: eu bebi das águas que jorram do trono de Deus. Eu comi palavra viva e eficaz, que transforma, que muda. E por isso que eu estou assim, eu estou feliz, é porque Deus renovou as minhas forças. Deus renovou o meu vigor. Amados, as pessoas precisam perceber a alegria do Senhor na sua vida, porque a alegria do Senhor nos faz fortes. A alegria do Senhor nos faz fortes. Isaías 41, versículo 10 a 13 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Repete assim comigo: eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Eu não vou me assombrar, porque o Senhor é o meu Deus. Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me sustenta na sua destra fiel. Aleluia, não tema absolutamente nada, porque o Senhor é o teu Deus. Amados, vou contar algo da minha parte. Eu me sinto muito desconfortável para andar de avião, e ultimamente eu tenho andado muito. Mas eu sempre me lembro que o Senhor é comigo. Eu fico igual criança, imaginando uma mãozona enorme, e aquele aviãozinho pequenininho aqui, ó, e o Senhor sustentando. Quem que derruba um avião desse? Das mãos do meu Pai? Não, ninguém. Não precisa temer aquele chefe lá no seu trabalho. Sabe por quê? O Senhor é que te ajuda. Ele é que te sustenta. Falando de trabalho, lembrei da Gisele. Nós estivemos essa semana juntas. E ela compartilhando, não sei se posso compartilhar. E ela compartilhando a respeito do concurso dela. Ela estudou 6 meses. Irmãos, eu sei que a Gisele é muito inteligente. Mas 6 meses para concurso, ainda mais o concurso que ela passou, teve a mão de Deus. Ninguém sabe tudo. Não é? Só Deus. O Senhor colocou as perguntas que ela saberia responder, e algumas que ela não sabia, chutou, ainda passou, acertou. E passou com uma classificação boa. Amados, isso é Deus. Sabe por quê? Deus te ajuda. Deus te sustenta. E ela esteve orando o tempo todo. Isso quer dizer que Deus não ajuda quem não ora? Eu não sei, eu vou falar a respeito de quem ora. Porque eu sei que Deus responde a oração. Amém? Tudo que você deseja já é seu.
em conformidade com a palavra de Deus. Não desista, não desista. Às vezes você fica anos orando pela mesma coisa, a não ser que o Senhor fale para você: eu tenho algo melhor para você. Porque o Senhor pode falar. E a gente ficar teimando naquele, como o obreiro Alessandro falou aqui, que ele teimava com a mãe dele quando era criança, né? Deus tem coisa melhor e você fica teimando. Pode acontecer também. Mas Deus tem o melhor para você sempre. Deus tem o melhor. Toma posse a respeito disso. Toma posse daquilo que você tem buscado. Mas, amados, você tem que ter uma palavra de Deus. Aquilo que você está buscando, que você está orando, você precisa ter uma palavra. É emprego, como eu já falei, é filho. Você quer filho? Você precisa da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É herança. Filho é herança. Deus está escrito. Eu quero dizer que tem alguém aqui, dentro desse prédio, que tem o poder de gerar um filho? Amados, isso é Deus. Quem dá conta de fazer osso, carne, pele, órgãos, cabelo? Isso é Deus. Sempre é Deus que gera. Sempre é Deus que gera filhos. Isso é um maior milagre. É Deus que gera. Trabalho. Às vezes você está aí desempregado há tanto tempo. Amado, pega a palavra de Deus, se posiciona. Não são as suas lágrimas que vai mover o céu. O que vai mover o céu é o que a palavra de Deus diz. Senhor, a sua palavra diz que eu sou mais que vencedor. A sua palavra diz que eu não precisava temer, porque o Senhor é que me ajuda. Eu vou. A sua palavra diz que porta que eu bater vai ser aberta. Eu vou bater e essa porta vai se abrir para mim, em nome de Jesus. Eu me lembrei que agora, eu fui representante comercial há muitos anos. E tinha um grande supermercado em Goiânia. Na verdade, eles eram de Brasília e abriram filial em Goiânia, muito grandes. E eu tinha ido lá já várias vezes, e a pessoa não me atendia, nem atendia. Mas teve um dia que me deu uma indignação tão grande, porque eu nem conseguia falar com a pessoa, nem marcar a visita. E esse dia eu falei: Satanás, você vai sair agora, porque esse supermercado é do meu pai. Você vai sair agora. Essa pessoa que está aí, ele é só um mordomo, mas esse supermercado é dele. Sai agora e eu vou entrar e você atende. Nem vou marcar, eu vou ser atendida hoje. E fui atendida. Foi um dos meus maiores clientes durante muitos anos, muitos anos. Essa indignação eu já observei, ela vem de Deus. Porque tem uma indignação que gera força. Vocês já viram essa indignação? Foi essa indignação, gera força. Ela vem de Deus. Até isso nós precisamos pedir para o Senhor. Deus, gera essa indignação. O pastor Luiz uma vez pregou a respeito disso, que ele fala que é o momento Popeye. É o momento Popeye. Mas essa indignação realmente ela vem de Deus. Porque aí gera realmente o poder. A palavra de Deus diz em Lucas 1:37... Porque para Deus nada jamais é impossível. E nenhuma palavra de Deus pode ser destituída de poder ou impossível de ser cumprida. Nenhuma palavra. Nada é impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus é a base para a nossa fé. É a base. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A palavra de Deus, ela fala conosco de várias maneiras, conforme eu já falei. Mas a forma primária de Deus falar conosco é através da Bíblia, da palavra de Deus. Baseie as suas orações na palavra, porque quando você ora a palavra de Deus, você vai ter a resposta. Ela deve ser a fonte da sua oração. Sem a palavra, não haverá fundamento para a sua oração. Se até aqui você tem orado sem colocar a palavra de Deus, sua oração não tem fundamento.
A nossa oração deve ter como fundamento a palavra. Nossa fé é baseada em Deus e em sua palavra. Por quê? Porque a fé é tomar a palavra por verdadeira. Como você vai ter fé em algo que você não conhece? Alguém pode pegar as criancinhas aqui, por favor? Como, amado, que você vai ter fé em alguém que você não conhece ou numa palavra que você não conhece? Não tem como. Você precisa conhecer. Amém? Marcos 11, 23 fala a respeito do monte. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Esse monte aqui, obviamente, não é um monte literal, mas é um monte de situações, circunstâncias que acontecem na sua vida. É isso que é o monte que se diz aqui. Fala a respeito disso, né? Desse monte. A palavra de Deus, ela é a base para a nossa palavra, né? E esse monte, ele pode ser uma enfermidade, esse monte, ele pode ser tantas coisas, relacionamento. Esse monte pode ser relacionamento de pai, filho e pai, pode ser tantas coisas, situações, aquilo que tem afligido o seu coração. Esse pode ser o monte que se encontra. Quanto mais conhecemos a Deus e a sua palavra, mais livres passamos a viver. Jesus, interessante, é que Jesus, ele falou para o monte. Ele nos ensina o que fazer com o monte, com os problemas. Fale para o problema, saia da minha vida em nome de Jesus. Fala para o monte, saia da minha vida em nome de Jesus. João 8:32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E unindo com o versículo que nós já falamos de Romanos 10, que fala: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui, confessar significa dizer a mesma coisa. É você falar a mesma coisa que Deus fala. Fala a mesma coisa que Deus fala. Crer é acreditar ou pensar que é verdade. Que isso aqui é a verdade. É a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O sangue de Jesus me proporciona todas as coisas concernentes à salvação. Então, é só tomar posse. É só tomar posse de todas as promessas que o Senhor tem para nós, né? Através da minha boca, liberando as palavras em concordância com a sua obra redentora, eu falo a respeito da minha saúde. Eu falo a respeito das minhas finanças. Eu falo a respeito dos meus relacionamentos. Eu falo conforme o que a palavra de Deus diz. Eu preciso confessar a palavra e parar de confessar aquilo que o diabo quer que eu confesse. O diabo quer que você confesse: eu estou enfermo, eu sou um coitado, meu casamento não dá certo, nada na minha vida dá certo. Isso é o que o diabo quer que você fale. Mas você vai falar do sobrenatural de Deus. Você vai falar aquilo que a palavra de Deus diz. É isso que você vai dizer. Deixe a fé que já existe em seu coração atrair aquilo que você tanto necessita. Cura, libertação, prosperidade, perdão, tudo isso. Fé, Hebreus 11:1 diz: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu preciso de fé para pensar que você está aqui na minha frente? Preciso de fé para isso? Preciso, irmãos? Me responda. Sim ou não? Não, eu não preciso de fé, eu estou te vendo.
Fé é para coisas que não vê. É aquilo que eu não estou vendo. Eu preciso de fé para crer que os meus 2 irmãos caçulas vão converter. Porque eu ainda não vejo. Mas eu tenho fé, porque eu creio na palavra de Deus. E eu vou orar até o fim. E crer que eles vão ser salvos sim. Por causa da palavra. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza que eles vão converter. A convicção de fatos que se não vê. Eu não vejo, mas eu creio. Você crê naquilo que você vê, isso não é fé. Fé é você crer naquilo que você ainda não vê. Eu não estou vendo ainda, mas eu creio. Eu creio. Isso é fé. Fé, ela é um espírito. Fé, sabia que fé é um espírito? 2 Coríntios 4:13 está escrito assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Fé é um espírito. É tanto que você já viu pessoa, quando ela tem fé, que ela incendeia? Ela atiça as pessoas. Mas, como eu estava falando da irmã Vandice, ela é uma pessoa que é bom estar perto dela. Porque ela é cheia do gás, porque ela é uma pessoa que não anda por vista, porque ela é uma pessoa que crê em Deus, que o Senhor vai suprir, que o Senhor vai fazer. É bom demais. Mas o contrário, por quê? Porque fé é um espírito. E onde ela está, ela contagia. Mas pessoa também, incrédula, ela também contagia. Você vai numa célula, e tem contato com pessoas que não crê, é horrível. Porque é um espírito. Não ande com pessoa que não tem fé. Porque é um espírito. E pode ser que vai tentar te convencer que você está errado. Então, fé é um espírito. A fé é a moeda do céu. Se você deseja desfrutar de tudo que o Senhor tem para a sua vida, não permita ser contaminado pelo espírito da incredulidade. A palavra de Deus diz: eu criei, 2 Coríntios 4:13, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, porque nós cremos, nós falamos. O Senhor, desde lá de Gênesis 1, Deus já moveu tudo pela palavra. E Ele disse: haja luz. E houve luz. Jesus também, Ele é chamado de amém. Sabia que é importante você falar amém? É importante. É sério, é muito importante você falar amém. Quando, por exemplo, quando é um versículo que é ministrado, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém, glória a Deus. Porque quando você fala isso, você está concordando com a palavra de Deus. Você está dizendo assim, ó, eu concordo com isso que foi dito. Eu concordo com a palavra de Deus. É isso, amém, assim seja. É importante que você fale amém. Confessar, crer e receber deve ser um estilo de vida. Você não vai a Deus reclamando do seu problema. Você vai até Deus concordando com a palavra dEle. É concordando com a palavra dEle. Você quer se casar? Pega todos os versículos da Bíblia. Hoje a gente tem internet, é tão fácil, né? Pega todos os versículos e fala: Senhor, olha aqui, tanto de versículo que fala a respeito de casamento. Eu quero, Senhor, me casar. Não é bom que o homem esteja só. Cordão de 3 dobras não arrebenta com facilidade. E aí por aí vai. Eu não sei qual é o seu caso. Você quer ter filhos? Pega todos os versículos que falam a respeito de filho. Por quê? Porque Deus tem compromisso. Ele vela pela palavra dEle. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Deus tem abundância, amados, abundância para mim e para você. O Senhor não nos quer de qualquer forma. O Senhor não quer que nós sejamos derrotados, cara triste, péssimos. Não,
O Senhor não nos chamou para isso. Gostaria que o pessoal viesse aqui, por favor, para tocar. O Senhor não nos fez para isso. O Senhor, Ele nos fez para sermos mais que vencedor. Fala comigo, o Senhor me fez para ser mais que vencedor. Amém? Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus